Patrimonial. Agora a gente vai conversar com a advogada Michele Maciel, que vai trazer mais detalhes para a gente tirar várias dúvidas e você aí de casa já pode participar. Bom dia! Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, bem-vinda. Doutora Michele, qual a importância, não é, do regime de bens, para que fique claro isso? Sim, é muito importante o casal, tanto no casamento como também na união estável, definir qual regime adotar. Hoje, a gente tem basicamente três tipos de regime: a comunhão parcial, a separação obrigatória e a comunhão universal. Praticamente ninguém hoje usa mais a comunhão universal e automaticamente, quando a gente não escolhe, vai ser aplicado o regime de comunhão parcial. O que é isso? Tudo que for construído durante aquele período ali pelo casal, independentemente se houve ou não a divisão proporcional econômica, vai ser dividido numa separação ou numa sucessão, ou seja, no falecimento. Quando você discute melhor, porque acontece muitas vezes você realizar um casamento desproporcional, né? Eventualmente alguém tem uma situação financeira bem melhor que o outro, ou enfim, quer pensar numa sucessão melhor, o que deve ser feito? A separação. Você pode inclusive decidir alguns pontos, vamos fazer um regime híbrido, é possível, tá? Então, basicamente, o casal tem que estudar o que eles querem para o futuro antes de casar ou antes da união estável, né, que hoje a gente se equipara aí os direitos. Já estão chegando perguntas aqui dos nossos telespectadores e a primeira é a seguinte: é possível alterar um casamento que foi realizado em comunhão universal para comunhão parcial de bens e como fazer? Só que apenas judicialmente. Existe uma reforma tramitando no Senado, onde a gente vai conseguir fazer essa modificação para que você possa ir ao cartório. Hoje, infelizmente, essa alteração, e quem casou antes, em 1977, realmente o regime à época era a comunhão universal. Para hoje ser desfeito, ser desconstituído, não dá para simplesmente ir ao cartório. É necessário procurar um advogado para que se faça isso com autorização judicial. Por quê? Para evitar fraudes. Ou seja, ainda depende dessa questão da justiça, né, do que a justiça vai decidir. Isso, nessa situação, sim. Bacana. Bom, num caso já de separação, né, como é que os cônjuges fazem, né, em busca do que lhes é devido, digamos assim? A separação já ocorrida, Ailton, fica difícil, porque assim, depois que você casou no regime de comunhão parcial e é feita a separação, estamos falando de casamento, né? Vai ser simplesmente dividido em partes iguais tudo que foi constituído durante o casamento. O que tem antes, ou seja, os seus bens particulares, não são preservados, mas tudo que foi constituído durante o casamento dividido em partes iguais. Temos mais perguntas aqui que diz o seguinte: gostaria de saber se a pessoa que é casada há mais de 20 anos e no meio do caminho aparece um filho que ele não sabia, esse filho tem direito a alguma coisa que o casal adquiriu durante esses 20 anos? Seguinte, vamos fazer aqui uma diferença entre separação e sucessão. Então, se esse casal se divorcia, os bens são desse casal, ou seja, se esse pai teve outro filho, outros filhos, fora desse casamento, dessa união, não vai influenciar em nada a separação. Então, continua 50%. Agora, se houver um falecimento, aí esse filho, né, que foi fruto de uma união fora deste casamento, aí sim, ele entra na associação, tá? A viúva, se for o caso, 50% meia, e esse filho vai entrar na associação com os outros 50%, seja com ela, seja com outros filhos. Então, ele vai ter direito, sim, apenas em caso de sucessão, morte, não em caso de divórcio. Espero estar sendo clara. Gente, qualquer coisa vocês vão me perguntando mais. Você até já falou, Michele, a respeito da situação de quem de repente não escolheu um regime, né? Pode ser a dúvida de muita gente, talvez a pessoa nem lembre. Eita, eu não lembro se eu escolhi.
Nesse caso, é a comunhão parcial, né? Se você não escolheu, automaticamente você entra em comunhão parcial. Você até falou um pouco sobre isso, mas eu queria que a gente enfatizasse isso. Automaticamente. Se você não escolheu, se você casa, não preste atenção, porque veja bem, para que a gente faça a separação de bens, é necessário um pacto antinupcial. Com certeza a pessoa lembraria de ter feito um pacto antinupcial. Se ela não fez, gente, qualquer coisa vocês vão me perguntando mais. Você até já falou, Michele, a respeito da situação de quem de repente não escolheu um regime, né? Pode ser a dúvida de muita gente, talvez a pessoa nem lembre. Eita, eu não lembro se eu escolhi. Nesse caso, é a comunhão parcial, né? Se você não escolheu, automaticamente você entra em comunhão parcial. Você até falou um pouco sobre isso, mas eu queria que a gente enfatizasse isso. Automaticamente. Se você não escolheu, se você casa, não preste atenção, porque veja bem, para que a gente faça a separação de bens, é necessário um pacto antinupcial. Com certeza a pessoa lembraria de ter feito um pacto antinupcial. Se ela não fez, ela casou lá no automático mesmo, na comunhão parcial. Mesma situação para quem vive em união estável, tá? Atenção, se você vive em união estável, regime aplicado automaticamente, comunhão parcial. E aí, se depois aquela união estável vai ser desfeita, vai ser aplicada a comunhão parcial. Não importa se não houve contribuição igualitária. Hoje, né, pelo menos no nosso regime atual. Temos mais dúvidas aqui dos nossos telespectadores e tem uma que diz o seguinte: casei em comunhão parcial de bens, construímos muitas coisas depois que casamos. Só que o marido dessa pessoa, que está falando essa pergunta, diz que já tinha uma casa, mas ela ajudou a melhorar e reestruturar essa casa. Se eles se separarem, ela vai ter direito a essa casa? Nossa, essa pergunta é muito recorrente. É uma pergunta que eu tenho que dividi-la em duas partes. Veja bem, eu queria tanto que as pessoas pudessem realmente ter essa cultura, né, da prevenção de antes de acontecer o problema, mas isso acontece muito mesmo. O que acontece? A casa, ou seja, o terreno, o que foi feito, na hora da divisão tem que ser feito um cálculo proporcional. Porque aquela casa que já existia, ainda que ela seja casada há 20, 30 anos, se foi antes do casamento, ou seja, aquele terreno, aquela casa, é realmente do parceiro, do marido. Agora, os frutos que advieram dali, por isso que tem que ser feito um cálculo de avaliação para saber, olha como a coisa complica um pouco. Você tem que saber como estava o imóvel antes, o que houve de benfeitoria, fazer um cálculo dessa benfeitoria. Então, essa benfeitoria que agregou ao imóvel é que vai poder ser partilhada numa possível separação, tá? Então, assim, por mais que ela tenha investido nesse imóvel, acontece muito, as pessoas às vezes já casam, o marido ou o parceiro já tem o bem, e aí você começa a fazer investimentos, daqui a pouco aquele bem dobra de valor. Não vai ser partilhado igualmente, vai ter que ser feito um cálculo da benfeitoria para frente. Benfeitorias são melhoras, tá? Pessoal, se eu falar muito juridiquês, é só me perguntar que a gente traduz um pouquinho. E no caso da união estável, como é que procede, como que ocorre essa questão de bens, de acesso ao patrimônio? Paulo, então a mesma coisa. União estável hoje, automaticamente, se você convive na união estável, pública e notória, comunhão parcial de bens. Se vocês querem, né, se o nosso telespectador deseja se preparar, se planejar, se analisa que pode haver alguma injustiça em um futuro processo de separação, aí ele tem que fazer um contrato ou uma escritura onde preveja a separação dos bens. E pode ser, inclusive, como eu falei, de forma híbrida. Olha, vamos fazer uma separação dos bens imóveis, mas dos ativos, por exemplo, a aplicação financeira, a gente divide. Isso é possível. Mas se a pessoa nada fizer, aplica-se a comunhão parcial, como se fosse um casamento. Agora, eu tenho uma dúvida em relação a isso, né? Porque a união estável é cada vez mais parecida com o casamento, né? Inclusive no próprio regime de bens, já entra em regime parcial. Juridicamente, né? Por que é melhor casar? Juridicamente é porque você vai ter um pouco mais de segurança. Em que sentido? Você sai do estado civil do solteiro, existe na nossa reforma a previsão já
de que passamos a ter cônjuge e convivente. A gente, por exemplo, na nossa prática diária, para se proteger, quando eu faço, por exemplo, um contrato de compra e venda, eu gosto muito, em caso de união estável, receber ali a assinatura dos dois companheiros. Acontece que isso não é obrigatório no caso da união estável. Então, se você está percebendo o que vai acontecer, é menos segurança na união estável. Eu posso vender um bem sem necessariamente a assinatura da minha companheira. Então, dando o exemplo clássico aqui, Maria casa com João e os dois, nesse caso aí, batalham e constroem um bem. Em determinado momento dessa união estável, há um desacordo entre as partes, a união não vai bem, e o João pode, simplesmente, se o bem estava no nome dele, por exemplo, decidir receber ali a assinatura dos dois companheiros. Acontece que isso não é obrigatório no caso da união estável. Então, se você está percebendo o que vai acontecer, é menos segurança na união estável. Eu posso vender um bem sem necessariamente a assinatura da minha companheira. Então, dando o exemplo clássico aqui, Maria casa com João e os dois, nesse caso aí, batalham e constroem um bem. Em determinado momento dessa união estável, há um desacordo entre as partes, a união não vai bem, e o João pode, simplesmente, se o bem estava no nome dele, por exemplo, decidiram comprar o nome do João, ele pode vender sem a Maria. E aí, para que ela possa vir a ter esse direito, ela vai entrar na justiça, percebe todo o caminho. No casamento, não. No casamento, você, na hora que declara seu estado civil casado, você não pode vender nada sem a outorga do seu cônjuge. Então, a diferença hoje, ao meu ver, na minha opinião, principal, entre o casamento e a união estável, é a questão somente da segurança. Mas em direitos, eles estão iguais, tá? Eles estão iguais. Temos mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, de uma telespectadora que diz o seguinte, achei interessante, tudo vale para bens, e as dívidas também? Raramente se fala nas dívidas. Adorei. É verdade. Vale para as dívidas também, tá? Então, assim, quando é feita a separação, tem que ser feito o que a gente chama de apuração de haveres. Ou seja, se apura as dívidas. Imagine que que o casal comprou um carro financiado. Esse carro financiado, como é que vai ser feito? Vai ser calculado ali o que há de dívida. Se não houver um acordo, por exemplo, tá bem, você fica com a cônjuge, a companheira vai ficar com o carro, mas tem uma dívida. Essa dívida entra no cálculo. Vamos dividir a dívida e dividir o crédito. Não existe, vamos dividir apenas os bens e os créditos, né? Não, vamos dividir os ônus também. Isso aí é assegurado por lei. Pois é. Muito obrigado, viu? Michele Bacel, advogada, conversando com a gente aqui sobre o regime de bens. Fico à disposição. É sempre um tema que envolve muitas questões, as pessoas sempre ficam confusas. Com a reforma que está chegando aí, vai haver algumas mudanças. Então, a gente ficar atento para que possamos nos proteger, planejar. Planejamento é